E eu recebo no programa referencial hoje o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Videira. Nosso assunto com ele é sobre a perseguição aos cristãos no mundo e aqui também no Brasil. Pastor, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado por voltar, né? Tá de volta aqui, obrigado pela oportunidade. E é sempre bom falar da palavra de Deus, desses assuntos, nesse programa que vai crescer muito mais ainda, viu? Amém, pastor. E que bom que nós ainda podemos falar, né, da palavra de Deus, Certamente. já que há muita perseguição. Vamos falar um pouquinho aí, por exemplo, a Coreia do Norte, né, que ocupa a primeira posição na lista mundial aí de perseguição aos cristãos, por ser um país fechado ao evangelho, né? Ela está no topo da lista e agora vem o Afeganistão, né, com essa revolução toda que aconteceu lá. Como é que o senhor enxerga tudo isso, pastor? Olha, o chamado para cristãos, para esses países, sempre foi específico, né? Sempre foi específico. Não é qualquer tipo de cristão ou pessoa que vai, né, que participa dessa obra missionária lá. Realmente tem que ter conhecimento, ousadia e, ó, Cineia, isso já estava escrito, já está escrito na palavra de Deus. Principalmente países como esses, inclusive o Afeganistão, a Bíblia diz que vão cercar e sitiar Israel para poder guerrear, entendeu? Então a gente tem todo interesse em perseguir os cristãos, em não deixar o evangelho entrar, mas não adianta, a palavra de Deus vai chegar lá e quem tiver disposto a entregar a sua vida a isso, né, como missionários que tem lá ainda, né, eles vão dar a vida, o evangelho vai ser pregado. Então, tem esse momento, mas não vai impedir o evangelho de entrar. Bom, a gente está vivendo um momento bem delicado, Sim, né? No mundo cristão, vou definir dessa forma. E aqui no Brasil, pastor, parece que essa perseguição é um pouco mais velada, mas já está acontecendo, né? sem dúvida alguma. Eu tenho dito que nós estamos vivendo um tempo de checagem. De checar. Checagem de quê? Do quanto a gente conhece e pratica a palavra de Deus, de quanto nós estamos assim resilientes e firmes, porque perseguição sempre houve. Quando Jesus foi perseguido, a igreja foi perseguida. O apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja e converteu. Então foi um tempo de checagem e de posicionamento, né? Então, como eu dizia agora há pouco, no auge da pandemia, as academias naturais fecharam, mas a Academia do Céu abriu, né, para a gente exercitar a nossa fé, nosso conhecimento da palavra. Então, assim, eu acredito que um tempo até mais difícil no Brasil vai chegar. Nós tivemos aí até 2 casos, né, de 2 pastores, a gente não vai aqui citar os nomes, Sim, mas que tiveram que prestar depoimento por se pronunciarem baseados na Bíblia, né, sem pastor? dúvida. Fizeram um pronunciamento baseado na Bíblia em relação ao homossexualismo. Ou seja, não há mais liberdade. Isso é um fato, né? E é muito Você, interessante. como pastor no púlpito, você fica medindo as palavras agora sobre o que vai falar? Ó, na minha igreja não, eu realmente falo, né? Você fez uma colocação muito importante sobre a Bíblia, colocações da palavra. Qualquer pastor cristão, aquilo que nós defendemos não é um conceito nosso, entendeu? Não é algo que nós criamos, é um conceito na palavra de Deus, estabelecido na Bíblia. Romanos, Gênesis, lá na criação, todo mundo conhece. Deus criou homem e mulher. Está escrito, então não é algo que nós estamos inventando. Está escrito. Romanos, capítulo 1, fala das práticas que foram mudadas e que o Senhor abomina. Então não é algo que um homem levantou e escreveu. A Bíblia é a nossa regra, é a nossa bússola, é aquilo que a gente crê. Então nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Então nós não negociamos isso, né? E aí é onde eu volto a dizer, vamos ser checados para ver se de fato vamos negar ou não, né? Pastor, nosso tempo está acabando, infelizmente. É um tema que eu gostaria de convidá-lo para voltar, para que a gente possa Bom, continuar prazer. conversando. Mas eu gostaria de lhe pedir qual é o conselho que o senhor dá hoje para os cristãos?
mediante esse cenário que nós estamos vivendo de perseguição? Então, o conselho que eu dou para os irmãos é: firme-se na rocha. Existe a parábola que Jesus falou de duas casas. Uma foi construída sobre a areia e a outra foi construída sobre a rocha. Aí ele diz que sopraram os ventos, vieram as águas, os ventos e as águas vieram para as duas casas, mas só permaneceu de pé a que estava sobre a rocha. Jesus é essa rocha, a palavra é essa rocha, não é? Então nós temos que estar firmados nela, com os olhos abertos em Deus, buscando, firmado, porque a palavra de Deus é que vai fazer toda a diferença nesse tempo. Então, assim, eu tenho falado isso lá na igreja, temos curso na Videira, começamos agora Apocalipse, temos curso de maturidade, temos curso de liderança avançado. Eu tenho chamado o povo a firmar na palavra de Deus, para quando vier mais à tona, as pessoas terem a revelação e a sabedoria da palavra. E aproveitar enquanto ainda se pode se reunir nos templos. Certamente, com certeza, né? A gente tem falado também da importância de congregar, que hoje as pessoas querem fazer um menu. Ela abre lá o celular, o iPad, hoje eu quero ouvir uma palavra mais estilo tal, quero ouvir uma palavra mais estilo tal. Né? Mas hoje nós vemos aí aqueles programas de culinária pelo YouTube, só que a pessoa, ela acha o prato bonito, delicioso, mas não enche a barriga. Presencialmente, que enche a barriga, faz toda a diferença. Deus preserva o ambiente. Então é muito importante a gente estar congregando quanto pode. Muito obrigada. Conversei aqui com o pastor Rodrigo Costa, da Igreja Videira, falando sobre a perseguição aos cristãos nesses tempos difíceis em que todos nós estamos vivendo. Pastor, muito obrigada pelo bate-papo aqui conosco. Agradeço, muito obrigado, sempre à disposição, uma honra. E a gente vai voltar para continuar esse assunto, pode ser? Com certeza, com certeza. Muito obrigada.